A paz do Senhor Jesus para todos. Eu sou Suzana Fuli, da Igreja em Parada de Lucas, e vim trazer nesta manhã uma reflexão da Palavra de Deus. Eu gostaria de ler com vocês aqui no Evangelho segundo nos escreveu João, no capítulo 1, no versículo 35 ao 46, que diz assim: No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E, vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles lhes disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte quis Jesus ir a Galileia, e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Esse texto é muito maravilhoso, e entre tantas lições que nós podemos tirar aqui deste texto, eu queria destacar 2 coisas nesta manhã. E eu queria primeiramente convidar a você a refletir sobre a questão da amizade. Quem são os nossos amigos? Quem são as pessoas que nos cercam? Será que essas pessoas nos edificam? Aqui nos versículos anteriores a esses que nós lemos, João Batista está em Betânia e ele é indagado sobre quem ele era, se ele era o Elias, se ele era o Cristo, porque ele estava batizando. E ele começa a testificar de Jesus, o Filho de Deus. E ele começa a falar que ele era apenas servo, que ele vinha preparando o caminho do Senhor Jesus. E os seus discípulos, ouvindo aquilo, quando veem que Jesus vem vindo, eles passam a seguir a Jesus. E eles começam a seguir a Jesus e passam um dia com Jesus. E é muito interessante que, após passarem esse dia com Jesus, André se preocupou em levar o seu irmão Pedro, no caso Simão, até Jesus. E ele teve essa preocupação de levar Simão. E em outro dia, Jesus foi a Galileia e chamou Filipe, e Filipe também seguiu a Jesus. E quando Filipe encontrou Natanael, ele também se preocupou em revelar a Natanael que eles haviam achado Jesus, o Messias, que era aquele quem eles esperavam. Eles tinham esse objetivo em comum, eles esperavam a vinda do Messias. O que me faz pensar em quem são as nossas amizades. Será que os nossos amigos, eles se preocupam em nos levar até Jesus? Será que as nossas amizades nos edificam? Será que os nossos amigos, eles têm os mesmos objetivos que nós? Eles também aguardam as mesmas promessas que nós aguardamos no nosso Deus? E melhor ainda, será que nós somos para os nossos amigos como Filipe e como André foi? Será que nós estamos levando os nossos amigos a Cristo, a conhecer mais a Cristo? Não necessariamente as pessoas ímpias, mas até mesmo aqueles amigos que nós temos que são da igreja e às vezes ainda não se despertaram, estão precisando de um despertamento. Será que nós somos essas pessoas que os edificam, que os levam até Jesus? Porque, por exemplo, Deus nos chamou para fazer parte de uma obra muito maravilhosa, de um projeto muito maravilhoso. Nós estamos debaixo de uma promessa de restauração de todas as coisas. E será que os nossos amigos, eles também estão com essa preocupação? Eles também estão esperando viver a plenitude dessa promessa? Porque Deus se revelou a nós, assim como Ele se revelou àqueles 2 discípulos. E os discípulos o seguiam. E nós também aceitamos o convite de Deus. Estamos aqui vivendo debaixo dessa promessa. E será que os nossos amigos, eles estão preocupados com isso? Será que nós estamos preocupados com isso?
O que nós falamos, o que nós compartilhamos, o que nós dividimos, será que demonstra a nossa esperança de viver a plenitude dessa promessa? O segundo ponto que eu gostaria de destacar nesta manhã é: se preocupem em experimentar quem Deus é. Porque vejamos, nos versículos anteriores, os discípulos ouviram João Batista testificando sobre Jesus, dizendo que ele era o Filho de Deus. E aí, quando Jesus vai passando, eles não ficaram apenas satisfeitos em ouvir João Batista exclamar: olha, ali vai o Cordeiro de Deus. Eles levantaram e começaram a seguir a Jesus e quiseram saber onde Jesus estava e passaram um dia com ele. Da mesma forma que nós possamos ser assim, não estejamos satisfeitos em apenas ouvir falar, mas que nós possamos buscar ao Senhor Jesus para conhecê-lo sempre melhor, porque nós já conhecemos as promessas de Deus, mas nós só podemos desfrutá-la se nós andarmos com Ele. E da mesma forma que o Senhor Jesus os recebeu, quando soube do propósito do coração deles, quando perguntou a eles o que eles queriam e viu que no seu coração eles queriam estar com Jesus, e aí Jesus os convida, da mesma forma, quando nós colocamos no nosso coração o propósito de conhecer a Deus e quando nós buscamos a Deus, o Senhor Jesus também nos convida e nos convida para estar na sua casa, para termos comunhão com Ele, para desfrutarmos dessa comunhão. Que possamos sempre assentar isso no nosso coração de buscar a Deus, porque Filipe esteve com Deus, esteve com o Senhor Jesus e não havia dúvidas em seu coração quando ele foi chamar a Natanael. Natanael só ouviu falar e Natanael duvidou, porque as circunstâncias não eram favoráveis. Como poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas Filipe já tinha estado com Jesus e ele sabia e ele tinha convicção. Da mesma forma que nós possamos buscar a Deus continuamente para termos convicção como Filipe teve, para experimentarmos as coisas de Deus e que a nossa convicção e que a nossa fé possa servir de edificação para outras pessoas, para que outras pessoas também possam conhecer a Deus e viver as vontades de Deus. Essa é a minha palavra nesta manhã. Eu espero que o Senhor Jesus possa falar melhor em cada coração e eu agradeço a minha oportunidade.